João 14, 6. Vou esperar você encontrar, junto nós vamos ler esse texto. João 14, 6. Se tu não achar, também está projetado aqui no telão, tá? Ainda não, mas daqui a pouco vai estar. João 14, 6. Diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queria junto com você ler esse texto. Você vai ler na tua Bíblia e eu vou ler aqui na minha pausadamente em 3, 2, 1. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Glória a Deus. Esse texto, Jesus ele está conversando com os discípulos e ele está fortalecendo os discípulos. Era uma palavra de encorajamento, porque logo ele morreria e deixaria fisicamente os discípulos. E no início do capítulo 14, ele começa dizendo aos discípulos: não se preocupem, não se perturbe o coração de vocês. Tem até música que canta essa letra: não se turbe o vosso coração, não tema, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Jesus começa o capítulo 14 de João nessa conversa com os discípulos, dizendo aos discípulos: não se perturbem, confiem. E aí, durante esse diálogo, um dos discípulos, chamado Tomé, diz: Senhor, para onde iremos se nós não sabemos o caminho? E aí Jesus responde com o texto que nós lemos, que diz: Jesus respondeu a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a respeito desse assunto que eu queria tratar com os irmãos nessa noite. Na quarta-feira, acho que foi na quarta-feira que a irmã Simone pregou, foi, Simone? Quarta? Na quarta-feira, Simone, que é minha esposa, estava preparando o sermão, a pregação, e ela pediu que eu lesse. Tiago, dá uma lida aqui, vê se está faltando alguma coisa, se está sobrando alguma coisa, e eu fui ler esse negócio. E aí, durante essa leitura, duas coisas ressaltaram, duas palavras que ela colocou no texto escrito, aquilo que ela estava entendendo, que o Senhor estava trazendo no coração dela, que ela colocou, eu nem lembro a frase, mas eu lembro das duas palavras: caminho e atalho. Eu até brinquei com ela, eu falei: a próxima pregação eu vou pregar sobre esse negócio. E aí eu esqueci, e hoje o Senhor trouxe à minha memória, meu coração de novo, essas palavras. E eu queria falar com vocês, com os irmãos, você que me escuta nessa noite, a respeito disso. Caminhos e atalhos. Irmãos, em várias passagens bíblicas, a nossa vida nessa terra, ela é comparada a uma caminhada, ou em alguns momentos a uma corrida. Nos dois exemplos, nós precisamos trilhar um caminho que nos levará a um destino. Paulo escreveu lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, combati o bom combate, terminei a carreira, terminei a corrida e guardei a fé. Esse texto, Paulo, ele está falando, o caminho que eu tinha para percorrer, eu percorri, eu lutei, eu guardei, preservei a minha fé no Senhor. Durante a nossa caminhada, se nós usarmos esse mesmo exemplo, de que nossa vida é como uma caminhada, uma jornada, e uma jornada tem um caminho, como é que está o seu caminho? Talvez o caminho, no caminho, apareça pedras.
apareçam obstáculos, buracos, ladeira. Quem já andou de pé em estrada de chão batido sabe como é que é esse negócio. Tem hora que você sobe no pé da ladeira, suado, dá trabalho. Talvez na sua caminhada de vida, você esteja em um momento que tem pedras no caminho. E em muitos casos, irmãos, quando o caminho está assim, nós somos atraídos pelos atalhos. Nós somos convidados a sair do caminho porque está muito difícil e pegar um atalho, porque o atalho vai ser mais simples, mais rápido e mais fácil. E nós acreditamos, podemos acreditar que esse caminho, esse atalho, ele vai nos levar mais rápido ao nosso destino. Nós vamos alcançar o resultado que esperávamos com o menor tempo do que a gente achou que ia demorar. Cuidado com os atalhos. Cuidado com os atalhos. E eu queria trazer uma diferença rápida, diferenças entre caminho e atalhos. Primeira diferença: o caminho é longo, o atalho é curto. Quando nós planejamos uma viagem, por exemplo, você fala, não, eu vou sair de Rondon e vou lá em Goiânia. E aí tu joga no mapa, ele vai te dar um caminho. Pega a BR não sei o que, dobra não sei aonde, se tiver uma balsa, pega a balsa e vai-te embora. Só que no meio desse caminho, também há outros caminhos. Talvez caminhos que sejam menores, em quilômetro. E aí tu já se perguntou por que o teu mapa não sugere esses caminhos? Que poderiam ser mais rápidos? Por quê? Porque quando alguém fala assim, eu vou de Rondon a Imperatriz, e aí tu joga no mapa, ele te coloca para ir por Dom Eliseu, e não fala assim, vai pelo Surubiju, que é mais perto. Porque esse caminho é um caminho que é mais curto, mas é um caminho mais tortuoso para o seu veículo. Provavelmente, se tu tiver um carro igual o meu, baixo, talvez metade do carro, se for no inverno, metade do carro fica no meio da estrada, né? Você chega lá do outro lado só com outra metade. Quem tem carro mais alto tem alguma vantagem. Então a primeira diferença, o caminho é longo, o atalho é curto. Muitas pessoas têm pegado atalhos esperando diminuir o tempo para alcançar objetivos, não querendo se dedicar a alcançar o objetivo seguindo o caminho. Querer mais de Deus, um exemplo, querer mais de Deus sem dedicar tempo orando, jejuando, renunciando pecados e vontades, meditando na Bíblia. Gente que quer um relacionamento profundo com Deus, mas não quer trilhar um caminho de jejum, de leitura da palavra, de renúncia de pecado, de confessar pecado, de abandonar pecado, e quer ser cheio de Deus. Engano. Pessoas que querem que o Espírito Santo leve eles a lugares extraordinários, fale profundamente ao coração dele, mas não quer dobrar o joelho e falar, o Senhor não é só meu Salvador, o Senhor é o meu Senhor, é dono da minha vida. Pessoas que se organizam para ir para eventos longe da sua cidade, gastam dinheiro para ir nesse lugar, porque lá vai ter um mover de Deus. Não estou falando que está errado. Se tiver e for bom, me chama, que eu vou também. Mas não consegue entrar no quarto, trancar a porta, dobrar o joelho e conversar com o Pai no secreto. Não consegue investir tempo em um relacionamento com Deus, está pegando atalho. Porque em 2 Crônicas 7,14, Deus vai falar a Samuel, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu, vou perdoar os pecados e vou sarar essa terra. Irmãos, muitos querem ter os seus pecados perdoados. Muitos de nós queremos uma terra sarada, mas nós não queremos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Nós não queremos nos humilhar na presença de Deus. E esse texto começa: se. Tem uma condição. Há uma condição. O caminho, a palavra de Deus tem princípios. E muitas pessoas têm ouvido e acreditado em falácias, em engano, em sofismas. 2 Timóteo capítulo 4, Paulo vai falar a Timóteo: prega a palavra, pois vai haver um tempo em que as pessoas deixarão de acreditar na verdade, se entregarão a contos. Pessoas que vai dizer para você: não precisa orar não, Deus está escutando teu coração. Jejuar para quê? Se você é filho, se você é amado, se Deus te escolheu no ventre da sua mãe. Esse negócio de renunciar a pecado, não precisa não, porque no final das contas Deus vai passar o pano e vai dizer que está tudo certo. Não vai. Gente, Deus abomina o pecado ao ponto de ter enviado o seu único filho para morrer por causa dos nossos pecados. Porque o salário, a recompensa do pecado é a morte do pecador. É sério. Nós não podemos negociar com o pecado, flertar com o pecado, porque pecado gera morte. Nós não podemos pegar atalho na nossa vida cristã, na nossa santidade. Eu quero ter um relacionamento de acordo com a vontade de Deus. Eu quero ter o meu negócio de acordo com a vontade de Deus. Eu quero ter os meus filhos, meu serviço de acordo com a vontade de Deus. Outro exemplo: querer possuir determinado patrimônio sem trabalhar o suficiente para tê-lo. Rapaz, eu estou querendo muito trocar de casa, ou comprar minha casa. Mas negócio de trabalhar, moço, dá trabalho demais, moço. Deus o livre. Trabalhar 10 anos para construir uma casa, estudar de madrugada para arrumar um emprego melhor. Tem outros esquemas, mas mais fácil, né? E aí muitos vão para o roubo, pegar aquilo que não é seu. Muitos vão para esquemas. Moço, tem um negócio facinho, você ganhar uns negócios bons. Não sei se você já recebeu, eu já recebi mensagem no celular: trabalhe 1 hora por dia e ganhe não sei quantos mil reais. Uma vez eu respondi, para ver o que era, vou responder. A mulher: não, é que tem um emprego em Dubai, e você tem um perfil para esse emprego. Olha que maravilha. Me acharam rondando Pará de Dubai. Falei: tá bom. Muitos têm enveredado nas apostas, porque se eu botar 10 eu ganho 100, se eu botar 100 eu ganho 1000, se eu botar 1000 eu ganho 10.000. E eu queria só abrir uma aspa para falar sobre isso, irmão, sobre apostas. A Organização Mundial da Saúde, em 2016, estimou uma perda no mundo com apostas, com jogos de azar, de cerca de 400 bilhões de dólares. Sabe quem é que perde? Não é rico não, é os pobres que estão perdendo dinheiro. O dinheiro do leite, o dinheiro do talão de energia, o dinheiro do aluguel. 400 bilhões de dólares. Se converter em real vai dar mais um monte, né? Os jogos de azar e apostas, do ponto de vista fisiológico, tá? Estimulam o nosso cérebro de forma similar às drogas. Ele libera dopamina, que é um hormônio que traz prazer. Quando você aposta, você ganha, aí teu cérebro enche de dopamina, e você começa a ficar viciado nesse negócio. Tem gente que perde um monte de coisa e fala assim:
na próxima eu vou ganhar. Vai não, você vai perder de novo. E vai perder de novo. Eu lembro de um adolescente, um jovem Rondon, que se suicidou, porque estava devendo R$ 2.500 em banca de aposta. Aí tu fala, eu não uso crack, eu não uso cocaína, mas você está viciando seu cérebro de forma semelhante. Em 2021, a Comissão de Jogos do Reino Unido estimou a prevalência do distúrbio do jogo compulsivo em 0,4% da população do Reino Unido, só do Reino Unido, que é alguns milhares de pessoas. Pessoas têm adoecido porque têm investido grana, emoção, inteligência emocional está lá embaixo, quase zero, em apostas. E sabe qual é o pior, gente? Precisamos ter cuidado. Isso tem invadido as igrejas. Eu lembro de uma vez de estar numa reunião e uma pessoa testemunhar de que Deus tinha feito ele ganhar na aposta. E um dinheiro bom, que ele estava precisando pagar a conta, e Deus tinha feito ele ganhar na aposta. Sabe como é que ele está hoje? Viciado. Nós precisamos ter cuidado com esse negócio. Nosso Senhor nos chamou para a liberdade, do suor das suas mãos, né? Trabalhe. Não é o trabalho ideal, mas é o que você tem na sua mão. Faça o melhor, que Deus vai abençoar e você vai prosperar. Peça ao Senhor sabedoria, invista tempo, se dedique, se qualifique. Deus vai te honrar. E nós precisamos, irmãos, ter cuidado com isso. São atalhos para uma ideia de riqueza. Atalhos para uma visão de riqueza. Lá em casa nós aprendemos de pequeno que R$10 valia dinheiro, né? Falasse assim, tem um serviço de ajudante de pedreiro, quanto é a diária? R$10. Menino, estou dentro. Vamos ganhar esses R$10. Na minha época, geração ali, década de 90, né? Mas a geração de hoje não quer R$10. Não sabe nem o valor dos R$10. Eu vejo menino pedindo iPhone 15 para o pai. Gente, o meu eu troquei a tela ontem. A Erisneia disse que ia fazer uma vaquinha para comprar um celular para mim. E tem menino falando, pai, se o senhor me ama, prove esse amor me dando um iPhone, né? O arroz, o feijão, a roupa, não conta. O que conta é se tem um iPhone. Uma geração adoecida, uma geração consumista. E os atalhos têm levado um monte de gente a se perder em uma visão enganosa com relação à riqueza, a ter coisas. Eu sou feliz se eu tiver isso. Por quê? Porque todo mundo está tendo isso. E no dia que eu tiver, pense como é que eu vou ser feliz. Não vai não. Porque vai sempre estar faltando alguma coisa. Porque o consumismo é assim. Sempre vai faltar. E nós precisamos ter cuidado, irmãos, no nosso caminho com esses atalhos. Deixa eu te perguntar. Quanto tempo é necessário para se tornar um excelente mecânico? Thaleson, que sei que é mecânico, desde menino, né? Thaleson brincava de escorrega nas manchas de óleo lá na mecânica. Quanto tempo? Quanto tempo é necessário para se tornar um excelente pedreiro? Um excelente serralheiro? Quanto tempo? Quantos anos de estudo, de aprendizado, aí você erra e você descobre a maneira certa, você não vai errar mais. Aí aparece uma tecnologia nova que você vai ter que estudar, você vai ter que aprender. Quanto tempo, gente? Muitos anos. Se você pegar uma pessoa de idade que tem muito tempo de profissão e perguntar, você sabe tudo? Ele vai dizer que não sabe. Agora deixa eu te perguntar, quanto tempo é necessário para se tornar um excelente cristão?
Quanto tempo? Quantas horas de estudo da palavra? Quanto tempo de joelho clamando ao Senhor para que haja mudança no coração? Quanto tempo? Irmãos, às vezes nós achamos que o caminho ele é enfadonho, ele é desnecessário. Só que aquilo que você vai viver no caminho vai te dar suporte para resistir às tempestades que vão acontecer no meio do caminho. Às vezes a gente fala assim: não preciso ler a Bíblia não, porque eu já sei, não preciso orar, eu não preciso jejuar, eu não preciso ouvir o meu pastor, eu não preciso congregar na igreja, eu não preciso participar de uma célula, eu não preciso estar envolvido no reino de Deus. Quer crescer? Quer avançar na caminhada cristã? Você precisa, eu preciso. Que não dá para viver o reino de Deus sem Deus. Não dá para viver uma caminhada cristã sem Cristo. Há engano que tem sido colocado na mente de um monte de gente, que você não precisa estar no meio de gente. Você não precisa participar de uma igreja. Você não precisa se relacionar com pessoas. Seja crente lá na tua casa. Engano. Para avançarmos como igreja, precisamos estar junto como igreja. E aí o irmão que está do seu lado é tão imperfeito quanto você. Pensa no menino imperfeito, sou eu. Minha mulher tem 13 anos que me aguenta, né? Se já estava fazendo um recheio lá, ela falou: como é que eu te aguento esse tanto tempo? Eu falei: porque você me ama, moço. Por isso. E nós precisamos exercitar esse olhar, querido. Porque nós elevamos a uma régua de perfeição e cobramos dos outros, ou esperamos dos outros, perfeição que nem nós temos para oferecer. Nem nós temos para oferecer. E viver em comunidade é aprender a lidar com o diferente. Respeite o seu tempo. Queira crescer, mas respeite a tua caminhada. Entenda que você está em uma caminhada. Você vai continuar avançando, mas você não encerrou essa jornada. Continue. Igual os meninos falam: dá o gás, vai para frente. Está difícil? Compartilha com o outro, anda junto. Quem disse que a gente tem que andar sozinho? Por isso que nós vivemos como igreja, para andarmos juntos. Outra coisa com relação ao caminho. Diferenças de caminho e atalho. O caminho, ele é transformador. O atalho, ele é deformador. Quando nossos pés pisam em pedras, essas pedras nos machucam. Mas os nossos pés, eles engrossam o solado. E aquela pedra que machucava, não vai machucar mais. Quem trabalha com trabalho manual, vou citar o pedreiro de novo. Se você olhar a mão de um pedreiro, você vai ver que a mão é mais calejada do que a minha, por exemplo. Porque a mão dele percebeu que precisava se tornar mais forte para resistir ao atrito, à labuta do dia. No caminho, nós somos transformados, nós nos tornamos mais fortes. Se você não pisar em pedra, teus pés não vão se tornar mais fortes. Se você não superar as lutas da sua vida, você não vai sair do outro lado e dizendo: eu venci. Você não vai cantar o hino da vitória, né? Aquele que a irmã canta assim: aquele que parecia impossível, né? Se você querer retroceder em meio aos obstáculos, você não vai se desenvolver e alcançar a maturidade cristã. Tiago capítulo 1, verso 1 e verso 2 diz: tenham motivos de alegria
ao passar por provações. Olha o que Tiago está falando, gente. E essa carta foi escrita em um período que a igreja estava sendo perseguida. Um período em que as pessoas estavam fugindo das cidades. Ali no fim do império do rei Nero, quando houve uma explosão de perseguição da igreja ali do primeiro século. Tiago escreve essa carta aos irmãos que estão sendo perseguidos. E olha o consolo de Tiago: tenham alegria ao passar por provações. Por quê? Porque ele vai continuar dizendo: essas provações vão transformar a caminhada de vocês. Essas provações vai trazer para vocês esperança, vai trazer para vocês maturidade, vai acrescentar a fé de vocês, vai preparar vocês para lutas que virão daqui a pouco, para gigantes que se levantarão e você vai dizer: vai cair, porque Deus já fez, Deus faz e Deus vai continuar fazendo. E não é porque Deus fez lá no João, no Pedro, que Deus fez na minha vida. Quando Davi vai enfrentar o gigante, Davi vai conversar com o rei Saul, e Saul vai dizer: meu filho, olha o teu tamanho, meu filho. Saul é bombado, Saul faz crossfit, Saul come ovo todo dia de manhã, né? Quem é fit não gosta de comer ovo, né? Eu estou só contextualizando, não está na Bíblia isso não, viu, gente? Depois tu vai ler a Bíblia e fala: ó, Tiago disse e não está na Bíblia. Não está mesmo. E Davi fala assim: não, rei, eu estava lá no campo, veio um urso, veio um leão para comer minhas ovelhas, e eu matei os dois. Deus colocou ele nas minhas mãos. Do jeito que Deus fez lá no campo, Deus vai fazer de novo. Gente, o que Davi está falando? Tinha pedra no caminho e eu me tornei mais forte. Levantaram-se obstáculos, mas quando eu confiei no Senhor, eu saí vitorioso. E Ele vai fazer de novo, porque o nosso Deus é fiel para cumprir tudo o que promete. Quer se tornar um cristão mais forte? Tenha experiências com Deus. Encare essas lutas. Não queira sair da batalha e caçar um atalho. Não queira dizer: não, eu vou para outro lugar, eu vou fazer uma outra coisa. Quando você voltar, ela está lá, o problema ali esperando, né? Tem gente que fala assim: vou chutar o balde. Aí depois tu vai ter que buscar o balde que chutou. Querido, querida, quando passamos por lutas nos nossos dias e avançamos, nós nos tornamos mais confiantes e mais dependentes de Deus. A nossa fé é transformada, se torna mais forte. Trazer um exemplo: quando um astronauta sai da Terra e vai para um ambiente que não tem gravidade, e a gravidade é o que nos faz ficar em pé, é o que nos empurra. Tem uma força que te empurra toda hora. Por isso tu né? Por isso tu pular de um prédio, você vai cair, você não vai flutuar. Se você for para um lugar que não tem gravidade, o teu corpo vai atrofiar. Teus músculos, você vai perder massa muscular. Você vai perder massa óssea. Não sei se você já viu um astronauta voltando. Quase todos saem em cadeira de roda. Porque toda a estrutura dele está comprometida. Ele fica só 6 dias, 7 dias fora da gravidade. Aquele astronauta brasileiro, Marcos Pontes, né? Ele ficou surdo de um ouvido. Porque o nosso corpo está preparado para constantemente ser empurrado, ser puxado pela gravidade. Os atalhos, irmãos, quando você decide sair do caminho porque você está passando por lutas, os atalhos vão atrofiar você espiritualmente. Vão te deixar atrofiados.
porque você está perdendo uma bela oportunidade de sair mais forte, mais confiante, mais maduro dessa batalha. Não fuja. Eu falo para mim mesmo. Não fuja, não casse atalhos, continue no caminho. Quem pega atalhos não aproveita bem o caminho. Quem pega atalhos não aproveita tudo que o caminho tem para oferecer. Tudo de bom, todos os desafios. Você sabe qual é a diferença básica, além de idade, entre um menino e um homem? Tem várias diferenças. Para mim, na minha vida, uma diferença que eu olhei para mim e falei, rapaz, eu virei homem. Foi quando eu tive que pagar o primeiro boleto. Quando caiu no meu colo assim, conta para pagar. Falei, agora o negócio apertou. Agora tem que mudar a chave. Isso quando nós aprendemos, nós crescemos. E aquilo que era um desafio enorme no começo, você começa a enfrentá-lo todo dia, toda semana, todo mês. E tu já se prepara para isso. Rapaz, vai vir um talão de energia, já estou guardando. Você não foge disso, faz parte da caminhada, faz parte de crescer. Em 1 Coríntios 13, verso 8, Paulo vai falar que quando ele era criança, ele pensava como criança, ele agia como criança, mas quando ele se tornou homem, ele abandonou as coisas de criança. Um homem, e eu falo de uma mulher também, não abandona o caminho, não foge, porque entende que faz parte, que as lutas fazem parte da jornada. Outra coisa, querido, cuidado, vou falar de novo. Cuidado com os atalhos. É nos atalhos que os buracos se escondem. Tem atalho que parece bonitinho, e você vai com tudo, mas tem um buracão lá no meio. É nos atalhos que estão os buracos. Cuidado com os atalhos. Tem muito beco sem saída, disfarçado de atalhos. Não sei se você já assistiu filme de ação ou algum outro filme, que tem uma pessoa fugindo. Aí ela está aqui na rua principal, correndo. Aí aparece um beco, um atalho. Falou, opa, vou correr para cá, para me fugir. Quando ela chega, é um beco sem saída. Ela achou que seria o escape daquela situação difícil. E na verdade foi a prisão. Porque não tinha para onde correr. Talvez, e eu digo talvez, você que está me ouvindo nessa noite, está numa situação difícil. Qualquer área da sua vida. Talvez você está pensando assim, rapaz, se eu fizer isso, rapaz, se eu puxar para colar, vai dar certo. Moça, está difícil, mas olha, se eu dar uma mexidinha ali, sair um pouquinho do caminho e correr para o lado de cá, vai, dar certo. Primeira coisa, você perguntou para Deus se é para fazer? Gente, invista tempo perguntando para Deus. Invista. Quanto mais tempo você investir consultando a Deus, menos tempo você vai gastar refazendo besteira. Consulte o Senhor. Se Ele disser que não é para fazer, não faça. Continua desse jeitinho. Persevera. Avance. Porque às vezes, a voz que está na sua cabeça não é a voz de Deus. Você acredita? Efésios 6 vai falar das setas inflamadas de Satanás, que são sugestões, são pensamentos. Rapaz, se eu fosse tu, faz isso aqui. Não, moço, tu é homem. Rapaz, fosse eu, menino. Foi assim que ele fez com Eva. A serpente não pegou a maçã e falou assim, come, Eva. Abre a boca, vou socar na sua boca. Não.
Ele falou: "Ó, Eva, minha brother." Rapaz, olha. Eu falei: maçã, não é maçã não, viu, irmãos? Eu acho que é outra fruta, mas depois você me pergunta. A serpente chegou para Eva, como eu digo, na manha. Eva, ó, Deus falou, mas ó, não é bem assim não, moço. Pode arrochar que vai dar certo. Eva escutou e deu ruim. As propostas que nos levam a becos sem saídas são ofertadas em bandejas de prata. São ofertadas em belos banquetes. Daniel, foi ofertado a ele um banquete, mas ele decidiu no coração dele não se contaminar. Porque às vezes nós esperamos que o mal venha com cara de mal. E às vezes o mal vem com o perfume da Jequiti, cheiroso, bonito. E a gente fala assim: nunca imaginei que ia acontecer isso. Você consultou a Deus? Pergunta para o Senhor. Pergunta para o Senhor o que Ele quer, qual é a vontade dEle. Irmãos, atalhos podem ser becos sem saída. Cuidado com esse negócio. Provérbios 21:5, na versão NVT, nova versão transformadora, diz assim: quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Vou ler de novo. Quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Duas palavras: pressa. Tudo é urgente. Tudo é para ontem. Não dá para planejar, porque é sempre um incêndio para apagar. Sempre. Segunda palavra: atalhos. É a combinação perfeita para o fracasso. Urgência, pressa e pegar atalhos. Combinação perfeita para o fracasso. Em qualquer área da vida, querido. Esse texto está falando de finanças, né? Mas nós podemos aplicar isso em qualquer área das nossas vidas. Precisamos investir tempo planejando, orando, apresentando o Senhor e continuando no caminho. No caminho. Siga o caminho. Volto para o texto que nós lemos no começo, João 14,6. Jesus é o caminho. Qual caminho devo seguir? Jesus, porque Ele é o caminho. Qual o modelo de vida que eu devo seguir? O modelo que é Jesus. Como ser um bom filho, um bom pai, um bom funcionário, um bom patrão, um bom servo, um bom líder. Olha para Jesus, olha para Cristo. Tem livros, tem inclusive de um autor brasileiro, o Augusto Cury, na verdade uma série de livros, que ele vai descrever no aspecto psicológico o quanto Jesus foi um excelente líder. Líder, cuidar de pessoas, liderar pessoas. Lê lá depois, lê a Bíblia, olha para o modelo. Irmãos, nós estamos, e aí o tema da conferência, influenciadores. Nós estamos sendo influenciados pelo monte de gente que não se parece com Cristo. Já parou para pensar? Um monte de gente que não crê em Cristo, que não segue a Cristo, ou que diz que crê a Cristo, mas não vive uma vida que se parece com Cristo, está influenciando um monte de gente. E você tem dentro da tua casa algo precioso, que é a palavra de Deus, que tem tudo, a palavra revelada, que Cristo se revela a nós. E você fala assim: não quero não, vou assistir um short no YouTube, que lá esse dia eu vi o fulano de tal que diz que é desse jeito. Estou falando que está errado, mas compara com a palavra, vê se está certo, vê se está de acordo, porque
a onda gospel, nem tudo que está no mundo gospel é de Cristo. Nem tudo. Nem tudo que parece, né? Eu lembro da dinâmica da célula. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que brilha é prata. Olhe para a palavra de Deus. Confie e siga orientações do teu pastor, do teu líder, que te conhece, que conhece suas lutas. Nós precisamos, irmãos, olhar para Cristo. Tem um texto que eu acho espetacular. Abra sua Bíblia em Isaías 30. Verso 21. Isaías 30, 21. Diz assim: Deus está falando, quer você volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, sigam. Deus está falando. E Ele está falando: olha, quando você estiver no caminho, vai ter uma voz que vai dizer para você: este é o caminho, siga esse caminho. Essa voz, irmãos, está conosco todo o tempo. A presença, não a voz, a presença do Espírito Santo de Deus. Aquele que está conosco no caminho. Na caminhada você pode perguntar: Espírito Santo, o que é para fazer? É para fechar esse negócio? Espírito Santo, o que é para fazer? Esse relacionamento aqui está de acordo com o que o Senhor espera? O que é para fazer? Esse trabalho que apareceu, essa oportunidade de emprego, é para mim mesmo, Senhor? Irmãos, está com a gente, caminha conosco. Tem uma palavra que é meio estranha, chama Paracleto, que é o Deus que está ao nosso lado. Está do nosso lado. Que eu posso compartilhar meus maiores projetos, mas compartilhar as coisas mais simples do meu dia. Posso compartilhar meus anseios, meus medos, minhas expectativas. Aí tu fala: não, eu vou incomodar Deus com uma coisa simples. O Senhor todo dia ia conversar com Adão. Lá em Gênesis vai falar isso. O nosso Deus tem desejo, tem anseio por relacionamento conosco. E há uma voz que vai dizer para você o que você precisa fazer no caminho. Siga esse caminho, continua nesse caminho, não saia desse caminho. O caminho é muitas vezes difícil de trilhar, mas Deus está com você no caminho. Celebre a sua vitória, que está adiante e que permanecerá. Está passando por uma luta? Eu tenho feito isso comigo, tem dado certo. Vou compartilhar com você. Talvez você possa fazer e dar certo também. Quando eu passo por uma luta, o negócio está arrochado, eu já começo a marcar o dia do churrasco da vitória. Eu falo para mim mesmo: rapaz, o negócio está arrochado é porque o churrasco vai ser top. Ao invés de eu ficar: meu Deus do céu, para onde é que o Senhor foi? E agora, quem poderá nos defender? Eu olho e falo: eu tenho certeza que o Deus que está comigo me conduzirá a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Por mais que você não veja uma solução, uma luz no fim do túnel, creia, há uma luz no fim do túnel. Hebreus 11, 1. A fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Você vai exercitar a sua fé quando você aplicá-la naquilo que você não enxerga. Senhor, eu não estou vendo, mas eu creio que o meu Deus virá ao meu socorro.
Eu creio que o Senhor, meu Deus, virá ao meu socorro, e eu vou permanecer nesse caminho, porque eu sei que daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Decidi isso no nosso coração. Nós somos transformados no caminho e precisamos aprender a ter alegria na caminhada. O negócio está arrochado? Creia, o churrasco vai ser melhor ainda quando cantarmos o hino da vitória, né? A coroa da glória está reservada para aqueles que não desistem da caminhada. Nós vamos fortes até o fim. Quem põe a mão no arado não olha para trás. Nós vamos continuar avançando, e você não precisa caminhar sozinho. Por isso que na igreja a gente procura ter tempo juntos. Tem as células, tem discipulado. O pastor sempre está aqui disponível para atender. Tem outras pessoas que, se você quiser compartilhar, vão te ajudar, vão ouvir, vão orar por você. Mas nós precisamos, você precisa entender, eu preciso entender, que na minha caminhada eu não preciso caminhar sozinho, eu não devo caminhar sozinho. Jesus, ele juntou ao redor dele 12 homens, diferente um do outro, totalmente diferente. Eu fico imaginando a alegria que era sentar na mesa para comer com esse monte de gente, né? Eu fico imaginando as brincadeiras, que a gente acha que Jesus era sério em tudo, né? Eu fico imaginando as brincadeiras que um brincava com o outro, as brigas que deve ter tido, mas havia algo que pulsava no coração deles: eu vou seguir Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E como igreja nós precisamos, irmãos, priorizar a comunhão, porque de acordo com o Salmo 133, onde há comunhão, Deus ordena bênção. Quer ser abençoado? Esteja em comunhão junto com a gente, participe conosco, vamos avançar junto. Ah, mas eu não gosto de fulano, talvez fulano também não goste de tu, né? Ah, fulano é insuportável, talvez tu é pior do que fulano, mais insuportável ainda. Mas Jesus olha para o fulano e olha para tu e fala: são 2 filhos, são 2 filhas que eu amei tanto, que morri na cruz por eles. Se Jesus ama as 2, será que não dá para se amarem, caminharem juntos? Se nós olharmos menos para nós, irmãos, mais para os outros, nós faremos coisas incríveis nessa cidade. Incríveis nessa cidade. Amém? Vamos orar ao Senhor? Falar com Deus?